Olá, seja muito bem-vindo à resolução do 15º simulado de matemática focado na banca IBFC. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos, vou te ajudar com a resolução. Então, nós temos aqui o gabarito do simulado, tá? A gente vai ver que tem uma questão que não vai bater o gabarito, vai estar anulada, mas eu vou resolver e vou mostrar para você como fazer, tá? Caso caia na sua prova. Temos aqui também o QR Code para que você possa baixar os simulados. Já é o 15º, então se você quiser fazer os demais, é só você apontar aí a câmera do celular e baixar os simulados. E temos aqui também o QR Code com as resoluções, porque mais do que você fazer o simulado, é importante que você veja como responder cada uma das questões, em especial em vídeo, para poder facilitar. Então vamos lá. Nós temos aqui o conteúdo programático do concurso dos Correios 2024, a parte de matemática. Esse simulado ele é baseado em questões da banca IBFC. Em alguns casos eu coloco alguma questão que não seja da banca para poder a gente incrementar, porque como já estamos no 15º simulado, algumas questões devem ser aprofundadas. Então vamos lá. A primeira questão é uma questão sobre frações. E ela diz aqui o seguinte: Mara gastou metade do valor que possuía e logo após gastou metade do que sobrou. Nessas circunstâncias, a fração que representa o valor que ainda restou para Mara é... Eu vou resolver a questão de duas maneiras, tá? A maneira tradicional, considerando aqui um valor X, tá? E uma maneira um pouquinho diferente, que eu vou criar aqui um valor, mas não é qualquer valor. Então, olha só. Você tem um valor X e aí ela gastou metade, tá? Então, gastou X sobre 2. E o que sobra? X sobre 2. Então, ela tinha X, esse aqui é o valor que ela tinha, que eu não sei quanto é, tá? Eu vou chamar de X. Aqui foi quanto ela gastou. Isso aqui é quanto sobrou. Aí, o que aconteceu? Após ela fazer essa primeira rodada, né, o primeiro momento, gastou metade, sobrou metade, ela gastou metade do que sobrou. Então, quanto é a metade de x sobre 2? É x sobre 2 dividido por 2. Então, ela gastou x sobre 4. Como é que eu encontro esse 4? Mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, daqui ela fez o seguinte. Ela gastou x sobre 4 e ainda sobrou x sobre 4. Então, esse aqui foi o segundo gasto. Segundo gasto. E isso aqui foi o segundo, a segunda, no caso, sobra. Que é justamente o que ele pede, né? Ele pergunta aqui, ó, nessas circunstâncias, a fração que representa o valor que ainda restou para Mara é 1/4, tá? É 1/4, aqui a gente coloca um umzinho, ó, é 1/4 do valor que ela tinha aqui no início. Só que dessa forma eu acho que não fica tão perceptível. Seria mais perceptível se a gente tivesse aqui um valor. Então, não sei quanto que seria. Como é que eu uso um valor correto? Olha só, presta bastante atenção que você vai poder usar esse método em qualquer questão que envolva frações. Você vai olhar dentro do enunciado as frações. Então, aqui eu tenho metade e aqui eu tenho metade. Ela aparece duas vezes. Então, metade é 1 sobre 2. Vou colocar aqui, ó, 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Você vai pegar esse número que está aqui no denominador e vai multiplicar. Se tivesse mais, professor, se tivesse lá 1/3, se tivesse 1/6, aí você pegaria todos os valores e faria o seguinte, um produto. Então, eu vou fazer o produto de 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, eu posso usar aqui, sem medo, R$4 e fazer o meu cálculo. E olha só como vai ficar simples. Você tem 4, gasta metade, sobra metade. Do que sobrou, você gasta metade, sobra metade. Quanto que sobrou? Sobrou R$1 de um total que você tinha que era 4. 1 sobre 4, gabarito letra C. Então, isso aqui é uma técnica, tá? É uma estratégia. Se você tem um pouquinho de dúvida, é interessante você pegar várias questões de frações e aplicar. Mas vai dar certo e é mais fácil do que trabalhar com um X. Gabarito aqui, letra C. Vamos para a segunda questão.
A segunda questão é uma questão sobre dízima, tá? Dízima periódica simples. Somando 2,33 e 3,11, podemos dizer que a terça parte dessa soma vale. Cuidado, tá? Terça parte é pegar o valor e dividir por 3, ou, tá? Pegar o valor e multiplicar por 1 sobre 3. Então, você pode dividir por 3 ou multiplicar por 1 sobre 3. Mas a gente vai ter que encontrar primeiro esse valor aqui. E aí, para encontrar esse valor, qual é a minha sugestão? Transformar separadamente aqui em fração geratriz. Então, eu tenho aqui 2,33, que eu vou dividir em 2 mais 0,33, certo? Então, aqui nós vamos ficar com 2 mais 3 sobre 9. Aqui, no caso, é uma dízima periódica simples. Então, eu vou contar quantas casas tem um valor que se repete. O valor que se repete só tem uma casa, que é o 3. Então, eu vou colocar aqui em cima. E aí, pelo número de casas, o número de casas, né, da repetição, número de casas da repetição é 1. Eu só tenho uma repetição. O número 3 é o número que se repite. Então, eu só tenho uma casa. Como que seria mais? Seria mais se fosse 2,21, 21, 21. Aí aqui eu teria duas casas. Aí eu colocaria 21 dividido por 99, porque eu tenho dois números se repetindo, tá? O meu período. Aqui no caso você coloca só um 9. Aí você vai pegar esse 9 e multiplicar por 2. 9 vezes 2, 18, e somar com 3. 21 sobre 9. Deixa esse aqui. Faz o mesmo com o outro. 3,11. Então, você vai pegar 3 mais 1 sobre 9. Ó. O 1 é o fator que vai ficar repetindo. Então, eu vou até separar aqui para você visualizar. Que eu estou fazendo o seguinte. 3 mais essa dízima aqui. 1 sobre 9. Mesmo processo. 9 vezes 3, 27. Com mais 1, 28. Sobre 9. Bom, fiz aqui as duas frações. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a soma. Então, eu quero 2,333 somado com 3,11. No caso. 21 sobre 9 mais 28 sobre 9. 21 com 28 dá 49. 49 sobre 9. Aí, esse fator aqui tem aqui, ó. Mas não é a tua resposta. Cuidado com as questões da IBFC. Ela sempre traz esse tipo de situação. Quando você chega em um determinado ponto da questão, parece que você já finalizou. Então, cuidado. Ela quer a terça parte. Então, você vai pegar 49 sobre 9 e multiplicar por 1/3. Isso aqui vai te dar a terça parte. Então, 49 sobre 27. Gabarito letra A. Próxima questão. Uma questão que envolve porcentagem. E essa questão eu gostaria que você prestasse muita atenção ao que é porcentagem total, tá? Referente ao total. Então, ele diz aqui o seguinte. Do total de pessoas numa sala, 40% são mulheres. Então, você tem um total. O total sempre vai ser 100%. Com relação ao total, você tem 40% de mulheres. E o restante vai ser o quê? 60%, porque a soma tem que dar 100, que corresponde a homens. Beleza. Dentre o total de homens, é 60% do que tem na sala. 60% da sala, vou escrever até assim, ó, são homens. 40% da sala são mulheres. Beleza. Então, presta bastante atenção nesse detalhe agora. Aí ele diz aqui o seguinte, ó. Do total de homens, 30% deles usam óculos. Então, você vai pegar esse valor e vai calcular 30%. Quanto que é 30%? 30% de 60%. 30 sobre 100 vezes 60 sobre 100. Aí simplifica aqui os zeros. 3 vezes 6, 18 sobre 100. Esse 18 sobre 100, ou 18%,
significa que 18%, tá? Ó, 30% de 60%. Parece aquela pegadinha lá da Dilma. 30% de 60% é igual a 18% da sala. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, ó. 18% da sala usam óculos. Usam óculos. Esses 18% da sala que usam óculos corresponde a 30% dos homens, do total de homens. E agora eu vou ter o restante, né? Os outros 70% de 60%. Aí o truque aqui é fazer assim, ó. 7 vezes 6, 42. Da sala não usa, né? No caso, não usa óculos. Então, quando a gente separa entre homens e mulheres, tá? A gente vai ter aqui a quantidade de homens que usam óculos e que não usam. E essa quantidade que usa e que não usa, ela está relacionada com o total. Então, você tem 30% dos 60% que são homens, você já sabe que são homens, que usam óculos. Então, 18% da sala usam óculos. 70% de 60% dá 42%. Então, 42% da sala é garantido que não usa óculos e que são os homens. Aí, olha só o que é a tua pergunta. Tua pergunta é a seguinte: se 63 homens não usam óculos, aí ele sai da porcentagem e diz para você o seguinte, olha, esse valor aqui que corresponde a 42% da sala são 63 homens. 63 homens. Então, o total de mulheres na sala é... Então, ele quer saber isso aqui. Quanto que é 40% da sala X? Quanto que é 42% da sala? 42% da sala, garantidamente, são esses homens que não usam óculos. E que ele me dá o total, que é 63. Então, agora, fazendo essa regra de 3, você já resolve a questão. Só que um detalhe interessantíssimo na questão é que eu não preciso fazer essa conta. Porque 42% é 63. 40% tem que ser menor que 63. E olha só nas alternativas. Quantos números você tem aqui que são menores que 63? Apenas a letra B. Mas fazendo aqui vai ficar 42x igual a 40 vezes 63. X vai ser igual a 40 vezes 63 sobre 42. Você pode simplificar aqui, ó, vou simplificar por 2. Vai ficar 20 vezes 63, dividir por 21. 63 por 21 dá 3. 20 vezes 3, x igual a 60. Então, essa questão aqui é o tipo de questão que, para o nível do concurso dos Correios, quantidade de inscritos pode ser que caia na sua prova. Então, estuda uma questão nesse nível que a probabilidade de cair ela é altíssima. Questão com gabarito letra B. Questão 4, tá? Uma questão sobre divisão proporcional. Essa questão ela vai ser desse simulado aqui, uma questão que eu vou anular, tá? Ela não vai estar correta, mas a gente vai fazer. Numa viagem, 300 pessoas foram divididas em grupos para conhecer Pucón, no Chile. Os viajantes foram divididos em 3 grupos, X, Y e Z. Então, 3 grupos, X, Y e Z. O número de pessoas por grupo é diretamente proporcional aos números 10, 15 e 20. Então, ó, proporcional a 10, 15 e 20. Assim, a diferença entre o grupo com o maior e menor número de viajantes, assinale a alternativa correta, né? Ele quer saber aqui quem é essa diferença entre a quantidade que vai aqui no grupo Z e a quantidade que vai no grupo X. Bom, a questão de divisão proporcional, você vai fazer o seguinte. Você vai encontrar a constante de proporcionalidade fazendo aqui o seguinte. Pega o valor, multiplica pela constante. Pega o valor, multiplica pela constante. Pega esse valor e multiplica pela constante. E aí você soma
e iguala ao valor que vai ser dividido. No caso aqui, o valor que vai ser dividido vai ser 300. Tá? Esse valor aqui, a gente vai ver que não vai dar exato, porque normalmente a constante, quando você encontra, dá um número inteiro. Dá um número inteiro. E aqui não vai dar um número inteiro. Então aqui, ó, 10 com 15, 25, com 20, 45. 45K igual a 300, K igual a 300 sobre 45. K vai ser igual, simplifica aqui por 3, tá? Vai ficar 100 para 15. Simplifica agora por 5, 20 terços. Então, essa é a tua constante de proporcionalidade. Aí, pela constante de proporcionalidade, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o valor x e vai multiplicar pela constante. Então, x vezes a constante, 10 vezes 20 sobre 3, 200 sobre 3. Vai pegar o z. Z vezes a constante, 20 vezes 20 sobre 3, 400 sobre 3. Mas só que eu não tenho aqui o número de pessoas fracionário. Então, quando eu fizer essa diferença, né, 400 sobre 3 menos 200 sobre 3, aliás, vai dar 200 por 3. Então, esse valor aqui é um valor que não está correto. Tá? Esse valor aqui não está correto. Talvez o valor aqui seja 30 pessoas, não sei. Tá? A gente pode tentar com outro valor para tentar chegar aqui o gabarito, que na questão 4 é a letra D. Tá? Ele coloca aqui 6. Tá? Se a gente tentar aqui fazer com 30, deixa eu ver se daria certo. 30 por 45, simplifica por 15, dá 2 terços, né? Também não daria certo. Porque ficaria 20 vezes 2 terços, 40 terços, e 10 vezes 2 terços, que daria 20 terços. Também não dá certo. Então, esse caso aqui, ó, não tá ok. Aí, o que fica de informação da questão? Que é importante saber que quando você tiver divisão diretamente proporcional, você pega os fatores, multiplica pela constante e iguala ao teu valor. Encontra o resultado da constante e aí, para descobrir quanto cada um vai ter, né, você só multiplica pela constante. Então, 10 vezes a constante, 15 vezes a constante, 20 vezes a constante. Nesse caso, questão 4, uma questão que foi eliminada. Questão número 5. Questão número 5 é uma questão de regra de 3 composta, que tem um detalhe interessantíssimo que pode cair na tua prova, que é o valor da resposta, né, para o x não ser um número exato, e aí você tem que escolher um número aproximado. Aí ele diz aqui o seguinte: considere que, em média, 2 funcionários, outra coisa interessante, coloca o número, tá? 2 funcionários de um banco atendam 80 clientes em um período de 5 horas. Então, número de funcionários são 2, número de clientes 80 e o tempo dado em horas 5. O banco deseja montar uma equipe de funcionários para atender 500 clientes em no máximo 8 horas. Aí ele coloca aqui, né? Diante da média de atendimentos considerada e da intenção do banco, qual o número mínimo de funcionários, tá? Número mínimo de funcionários a serem utilizados na equipe. Então, provavelmente, né, quando isso aqui acontece, esse número não dá exato. Porque ele poderia ter colocado qual o número de funcionários. Qual o número de funcionários a serem utilizados. Mas ele coloca o número mínimo. Então, provavelmente, o teu valor nunca vai dar exato quando aparece isso. Número mínimo, número máximo. Vamos lá. Então, vai ficar 2 sobre x igual. Aqui você coloca vezes. Tá? Essa parte aqui que está o x, você coloca na frente, igual. Agora, a gente precisa fazer o produto. Esse produto, você vai fazer o seguinte. O que acontece? Esquece aqui um pouquinho o tempo. Só tem essas duas variáveis. Sumiu isso aqui tudo, não tem. O que acontece quando você aumenta o número de clientes? Você vai precisar de mais funcionários. Então, as setas foram na mesma direção. Mantém aqui 80 sobre 500. Agora, você vai trabalhar com as outras duas variáveis. Número de funcionários e tempo. Então, não tem essa coluna. Imagina que essa coluna aqui, ó,
Não existe. O que acontece quando você aumenta o tempo de atendimento? Você precisa de menos funcionários. Aí aqui nesse caso, as setas são trocadas, regra de 3 inversa. Você vai escrever aqui 8 sobre 5. Beleza, e agora é só resolver. O ideal é que a gente simplifique, então eu vou simplificar aqui. Tá? O 8 por 50 dá para simplificar também. 2 sobre x, 4 sobre 25, simplifiquei por 2, vezes 8 sobre 5. Simplifica esse 2 com 4, 1 sobre x, igual a 2 vezes 8, sobre 25 vezes 5. 1 sobre x igual a 16 sobre 125. X vai ser igual a 125 sobre 16. Sempre que tiver o 1 sobre x, você só inverte dos dois lados. Então, eu inverti aqui, x sobre 1 é x, 125 sobre 16. Bom, x vai ser aproximadamente, tá? 7,9. Vamos fazer essa conta aí? 125 dividido por 16. Aqui vai ficar 7. 7 vezes 6, 42. Põe o 2 e vai o 4. 7 vezes 1, 7. 4, 11. Sobrou 13. Põe a vírgula, põe o 0. Vamos multiplicar aqui por 8, né? 8 vezes 6 dá 48. Põe o 8 e vai ao 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Sobrou 2. Então, nosso número aqui é 7,8. Só que eu não tenho 7,8 funcionários. Então, eu vou aproximar. O x, ele vai ter que ser igual a 8. Ele vai ter que ter, no mínimo, né, na sua equipe, a quantidade de 8 funcionários. Gabarito, letra C. Questão 6. Uma questão que envolve aqui unidades de medida. O relógio de uma estação de trem adianta 24 segundos a cada 36 horas. Ao se passarem 72 dias, o relógio ficará adiantado em... Bom, 36 horas corresponde a 1 dia e meio. Que eu vou estar representando aqui como 3 sobre 2. 3 sobre 2 dá 1,5. Então, ó, 36 horas. Tá? Como é que a gente acha esse 3 sobre 2? 36 por 24. Simplifica por 12. 3 sobre 2. Bom, a cada 3 sobre 2 dias, o relógio adianta quanto? 24 segundos. Em 72 dias, quanto ele vai adiantar? X. Tá? Regra de 3. Por enquanto, apenas regra de 3 simples. 3 meios de x igual a 72 vezes 24. X é igual a 72 vezes 24 vezes 2 sobre 3. 72. Aqui eu vou dividir por 3, dá 8. Vezes 8 vezes 2. Então, vamos lá. 72 vezes 8. 8 vezes 2, 16. Com 6 vai 1. 8 vezes 7, 56. Com mais 1, 57. Vezes 2. 2 vezes 6, 12. Com 2 vai 1. 2 vezes 7, 14. Com 1, 15. Foi 1. 2 vezes 5, 10. Com mais 1, 11. 1152 segundos. Tá? Já não é aqui a letra A. Agora a gente vai pegar 1152 e vai converter para minutos e segundos. Como é que a gente faz essa conversão? Essa conversão para minutos e segundos, você vai fazer assim, vai pegar o valor e vai dividir por 60. Tá? Aqui no caso vai ficar 1 vezes 60, 60. Sobrou 55. Desce o 2. 9 vezes 60, 540, sobrou 12. Aí aqui você para. São 19 minutos e 12 segundos. Tá? Então, esse valor aqui corresponde a 19 minutos e 12 segundos. Tá? Pega a parte inteira aqui, pega o resto da divisão e já tem a tua resposta. Gabarito, letra C. Questão número 7. Essa questão número 7 é uma questão sobre sistema monetário brasileiro. É uma forte candidata a cair com um modelo parecido, né, como esse,
na sua prova, que é a prova dos Correios. No setor de tesouraria, para determinados procedimentos, foi entregue ao responsável uma cédula no valor de R$100. Então, o cara tem lá R$100. Os procedimentos tiveram os seguintes custos para serem realizados. Aí ele foi lá e fez o primeiro procedimento, R$ 25,60, R$ 12,45 e R$ 9,95. Qual das seguintes alternativas não apresenta uma quantidade de cédulas plausível para serem entregues como troco, observando as cédulas de real atuais existentes? Olha só, quais são as cédulas que nós temos no sistema brasileiro? De R$2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200. Então, nós temos essas cédulas. E aí, o procedimento, 25,60, com mais 12,45, com 9,95. Cuidado para não errar essa soma, tá? 5 com 5, 10, 0 foi 1. Aí, aqui eu tenho 6 com 4, 10, com 9, 19, com mais 1, 20. Põe 0 e vai o 2. Vírgula abaixo de vírgula. 2 com 5, 7. Com mais 2, 9. Com 9, 18. Põe 8 e vai 1. 1 mais 2, 3. Com mais 1, 4. Então, ele gastou aqui, ó, 48. Se ele tem R$100, pagou com 100, subtraiu 48, 52 vai ser o troco. Aí, olha só. A questão, ela coloca várias quantidades. Duas cédulas, 13, 18, 3, 9 e 2. Você vai começar com a menor. Aqui no nosso sistema brasileiro, se ele deu R$100, então 200 e 100 estão fora. A composição do troco tem que ser com essas aqui. O troco tem que ser 52. Com duas cédulas é possível? Eu posso pegar uma de 2 e uma de 50. 52. Então, essa daqui dá certo. Beleza, é uma quantidade plausível. Agora, com 3, eu vou sempre fazer aqui do menor para o maior. Com 3 cédulas é possível? Lembrando que como o troco é 52, eu vou precisar pelo menos de uma de 2. Então, eu preciso de pelo menos uma de 2, mais uma quantidade aqui, ó, com mais 2 cédulas, que gere 52. A minha pergunta é, eu posso somar 2 cédulas dessa e encontrar R$50? Não tem como. Ó, se você pegar 50, vai ser 50 mais 50, dá 100. Se você somar 50 com mais qualquer um, não vai dar certo. Porque a gente vai usar 3 aqui. Então, por enquanto, esse não dá. Agora, 20 mais 20 só dá 40. E seria o valor máximo. Olha só, se eu pegar 2 mais 20, mais 20, vai dar 42, não dá 52. Então, não tem como você usar 3 cédulas e formar o troco de 52. Tua questão acaba aqui. Conseguir fazer com 3, aí iria para 9. Conseguir com 9, vou para 13 e assim sucessivamente. Porém, com 3 cédulas, não é possível. Gabarito, letra C. Questão número 8, uma questão sobre função do primeiro grau. Aí, para resolver a questão, o que você tem que saber? Que quando você tem uma função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, o a é o coeficiente angular. Se o a for maior que 0, tua função é crescente. Se o a for menor que 0, tua função é decrescente. Certo? E que o b é o toque em y. Então, olha só, aqui em cima, se a gente prolongar nosso gráfico, o b vai estar aqui. Consequentemente, se o b vai estar aqui em cima, b é maior que 4. De imediato, se ele está aqui acima do 4, o b é maior que 4. Se a minha função ela é decrescente, o a é menor que 0. Aí, sabendo dessas duas informações, olha só como fica simples aqui a resolução. O a é negativo. Não pode ser essa daqui, está fora. Não pode ser a letra C, também não pode ser a letra E. Essas 3 estão fora porque o coeficiente angular aqui é todo mundo positivo. E eu preciso que ele seja
negativo. Aí a gente vai ter esses dois. Só que o valor de B, ele tem que ser maior que 4, porque ele vai tocar aqui em cima. Então, não pode ser 3. Tá? Então, o valor de B não pode ser 3. Resolvi aqui a questão. O f de x é igual a menos x mais 7. Por desencargo, você vai pegar um ponto e vai fazer f de 3 menos 3 mais 7, que é igual a 4. Então, quando o x for 3, o y é 4. Quando o x for 5, o y vai ser 2. Temos aqui certinho o nosso gráfico. Então, gabarito, letra B. Questão número 8, uma questão sobre função do segundo grau. Uma pedra é lançada de uma janela de um edifício para cima, seguindo uma trajetória de acordo com a função. Aqui é uma função quadrática, tá? Nós temos aqui o termo ao quadrado. Então, você tem uma janela e a partir dessa janela foi lançada uma pedra para cima. Você concorda comigo que a janela não vai estar colada no chão? Então, já existe aqui uma certa altura. E que essa janela ela vai atingir um ponto mais alto na trajetória. E depois ela vai descer, certo? Então, você tem aqui, ó, esse H aqui eu vou chamar de H max, que é o máximo, né, que ele vai atingir nessa função. Só que aqui nós temos uma alturazinha. Aí ele diz aqui, sendo H a altura em metros e T o tempo em segundos, sabendo que a janela está a 4 metros do solo, Hzinho 4 metros, a altura máxima atingida pela pedra em relação ao solo é de... Então, ele quer saber isso aqui, ó. A soma do H máximo da tua função, que você vai descobrir quanto é, com uma altura que já é 4 metros. Então, vai ser 4 mais o H máximo. E aí, você vai ter aqui o resultado. Bom, para a gente encontrar o H máximo, tem duas formas, tá? Lembrando lá da equação do segundo grau, da função do segundo grau. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, como eu quero o máximo aqui, o y máximo, o y máximo é o y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4a. Aí eu vou olhar aqui para a minha função, vou pegar aqui os dados, né? O a menos 1, o b 6 e o c igual a 0. Vou calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser 6 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 0. Delta é igual a 36, né? Porque isso aqui vai a 0, então 6 ao quadrado, 36. Então, o y do vértice, que aqui no meu caso vai ser o H max, né? O maior valor que nós vamos ter aqui na altura, vai ser dado por menos 36 dividido por 4 vezes menos 1. Menos 36 dividido por menos 4, 9 metros. Então, a partir desse nível de referência, que é o nível que a pedra foi lançada, nós temos uma altura máxima que é de 9 metros. Só que eu vou somar esses 9 metros com os 4, porque a janela não está no solo. Não está exatamente aqui no chão. Então, 4 mais 9, 13 metros. Letra D. E a última questão, questão 10, ela traz aqui porcentagem, traz fração e traz também juros simples, tá? Então, vamos lá, questão 10. Dada as seguintes afirmações. Primeira afirmação, 25% da terça parte de 1812 é 151. 25% da terça parte de 1812. 25% é 1/4. Tá? Você simplifica aqui por 25, vai dar 1/4. 25 por 25 dá 1, 100 por 25 dá 4.
vezes 1/3 vezes 1812. 1812 por 12, 151. Primeiro item certo. Quando você tiver uma questão que tem 3 itens, fez o primeiro, você já olha nas alternativas. Aí ele coloca o seguinte: apenas a afirmação 1 é verdadeira? Pode ser que seja a letra A. Apenas a afirmação 2 é verdadeira? Não, porque eu já fiz a primeira e a primeira deu certo, então ela também é verdadeira. Letra C. Todas as afirmações são falsas? Não, porque eu fiz a primeira e a primeira é verdadeira. E a letra D. Todas as afirmações são verdadeiras. Então vamos fazer aqui o item 2. O item 2 diz que 2% de 0,5 é igual a 0,1. 2 vezes 0,5 dá 1. 1 sobre 100, 0,01. Então, isso aqui não está correto. Aí a letra D colocou que todas as afirmações são verdadeiras. Não é. Apenas a 1. Só que a gente vai fazer essa daqui para poder contemplar uma questão sobre juros, tá? Que também está no edital. Então, um capital aplicado a juros simples a uma taxa de 25% ao ano duplica em 5 anos. Olha só, qual que é o truque para esse tipo de questão? Você cria o capital, de preferência R$100. Então, imagina que você tem 100. Você quer que ele duplique. Então, você quer que ele passe a ser quanto? 200, que é o dobro de 100. Para que ele passe de 100 para 200, quanto é que nós temos de juros? 100. Eu preciso ter R$100 de juros para poder duplicar, passar de 100 para 200. Fórmula dos juros simples. Juros, capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos. Então, juros vai ser 100, capital vai ser 100, a taxa 25%, vezes a quantidade de tempo, tá? Então, ó, 100 simplifica com 100. Eu já peguei esse capital de 100 de propósito para poder eliminar aqui com a porcentagem. 100 vai ser igual a 25T. T é igual a 100 sobre 25. T é igual a 4. Aí eu quero saber o que vem depois. Como a taxa está ao ano, são 4 anos, tá? Então, o gabarito é que esse item aqui não está correto, mas essa é a forma de fazer. Então, aprende a fazer isso aqui também, porque pode cair na prova, tá? Então, gabarito realmente, letra A. Temos aqui o nosso gabarito. Uma questão foi anulada, mas fica aí de aprendizado. Deixo aqui novamente, tá, o QR Code com os 15 simulados gratuitos. Você só precisa aproximar, não tem que deixar CPF, e-mail, seja lá o que for. É só você aproximar e fazer os simulados e a resolução, que é o mais importante, tá? Você verificar como é que resolve cada uma dessas questões, pegar os macetes e aplicar. Não deixa de fazer à mão. De preferência, imprime o simulado e faz para poder você ganhar velocidade, ganhar habilidade. Bons estudos e até a próxima.